E a gente segue falando dos desdobramentos desta terça-feira lá na Assembleia Geral da ONU. O presidente Donald Trump criticou as energias renováveis, dizendo que elas são falsas e que não funcionam. O presidente americano reforçou o uso das fontes fósseis. Vamos ver. We're getting rid of the falsely named renewables. They're a joke. They don't work. They're too expensive. They're not strong enough to fire up the plants that you need to make your country great. The wind doesn't blow. Those big windmills are so pathetic and so bad, so expensive to operate. Then they have to be rebuilt all the time, and they start to rust and rot. Most expensive energy ever conceived, and it's actually energy. You're supposed to make money with energy, not lose money. You lose money, the governments have to subsidize. You can't put them out without massive subsidies. We don't have to do much hunting because we have the most oil of any nation, anywhere, oil and gas in the world. And if you add coal, I call it clean, beautiful coal. You can do things today with coal that you couldn't have done 10 years ago. Sobre esse assunto, meio ambiente, na Assembleia Geral da ONU, nós recebemos aqui no estúdio o analista de clima e meio ambiente da CNN Brasil, professor Pedro Cortes. Professor, boa noite. É importante ter a sua visão aqui, até para ser um contraponto, mas, na verdade, ser um juiz dessa fala de Donald Trump, que assusta muita gente frente a tudo que o mundo busca, a tudo que o mundo investe hoje em energias renováveis. O que tem de errado ou o que tem de possivelmente correto nessa fala do presidente americano, professor? Olha, Márcio, boa noite a você, boa noite a todos. São informações totalmente inverídicas. E nós temos o exemplo nacional para mostrar que essas informações não procedem. Aqui nós temos geração eólica e geração solar a um custo inferior, geração de energia elétrica a um custo inferior daquela obtida com o uso de combustíveis fósseis, como óleo combustível, por exemplo. Aqui no Brasil, o óleo combustível, os combustíveis fósseis ou gás, eles representam a fonte mais onerosa para a geração de energia elétrica. Então é um contraponto em relação ao que o Trump falou. Outra coisa que ele mencionou... Mas desculpa cortá-lo, será que não é porque o nosso petróleo vem lá do fundo, lá do pré-sal, é difícil tirar, é mais caro? Estou tentando usar os argumentos do presidente americano. Não, na verdade o nosso petróleo ele é extremamente barato comparativamente ao preço internacional. Nós chegamos a obter o petróleo a $30 o barril, custo nacional, quando ele está cotado acima de 60, 70 dólares no mercado internacional. Então, mesmo utilizando o petróleo nacional, ao custo Brasil, ele ainda é mais oneroso como fonte para a geração de energia elétrica. Então, as fontes eólicas e solar, elas são muito mais baratas do que aquelas utilizando combustível fóssil. E quando o presidente americano diz que a turbina eólica, aquele grande gerador de energia, aquele ventilador, as pás quebram, enferrujam, a manutenção não é mais cara? Não, Márcio, veja, esses empreendimentos eles são feitos para instalação, muitas vezes junto ao litoral ou mesmo dentro do mar. Né? Na Europa existe então, assim. Mesmo no Brasil nós estamos utilizando, recentemente isso foi regulamentado, né, pelo Congresso, e veja, quem projeta e quem constrói essas usinas, essas plantas eólicas, obviamente leva isso em consideração. Então não são equipamentos que vão durar apenas alguns anos, são equipamentos para durarem décadas. É claro que como todo equipamento demanda manutenção, mas eles são feitos exatamente para que a manutenção seja reduzida, especialmente quando você trata de plantas colocadas dentro do mar. E de que forma isso repercute, impacta na nossa COP30 daqui a algumas semanas em Belém? Veja, aí nós temos um problema que é o seguinte: os Estados Unidos, esse ano, eles devem bater o recorde na produção de petróleo. Já são o maior produtor mundial de petróleo, são o maior consumidor de petróleo no mundo, e eles devem conseguir que o preço do petróleo chegue entre 2025 e 2026 em torno de $60 o barril, o que é um preço baixo. Já chegou a mais de $100 em momentos de crise. E aí o que acontece? Nós temos um contexto internacional pouco favorável ao comércio internacional, né, devido a essas tarifas. Então, nós estamos ainda num processo de negociação, de acomodação desse cenário frente a essas tarifas que os Estados Unidos estão impondo. Então, diante dessa necessidade de acomodação e o preço mais baixo do petróleo, pode ser que muitos países optem por
postergar a transição energética, alegando o seguinte: nós precisamos de um tempo para melhor equacionar esse cenário internacional e nós temos agora um petróleo a um custo mais baixo. Então pode ser realmente um desserviço para a transição energética negociada na COP.